Irmãos, sem mais delongas, nós estamos muito felizes nessa manhã, porque estamos recebendo um casal muito abençoado, o pastor Manu e a sua esposinha Ana Paula. Ana Paula, fica de pé. Olha só, esse casal bonito aí, ó. O Manu tem sido... Vem cá, Manu. Pastor Manu, ele é pastor lá em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Tem se tornado um amigo de caminhada, nós o admiramos, o amamos, ele é um líder lá na sua denominação, ele é o pastor Batista, ele é o coordenador, talvez, o superintendente, presidente das confederações das igrejas batistas de todo o Espírito Santo. Mas ele não é só batista, ele é do reino. E ele tem comunhão com esse pessoal da Assembleia de Deus, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista e da Maranata. Então ele está aqui a nosso convite, porque nós o amamos muito. Ele hoje à noite prega na Igreja do Meia e já pregou na Igreja de Jacarepaguá, em suma. Manu, Deus te abençoe, amém, meu filho. Pastor. Usa a palavra com o teu coração de servo de Deus. Nós amamos você. Deus te abençoe. Amém. Bom dia, queridos. Amém. Graça e paz. Amém. Paz e graça. Amém. Porque graça é paz e paz é graça. Louvado seja Deus. Que bênção. Já estou devidamente apresentado e quero agradecer demais ao pastor Paulo, Claudete, Paulinho, toda a equipe, os pastores da Maranata. Nós somos extremamente bem recebidos e bem cuidados aqui. O pastor Paulo não recebe a gente bem, ele dá aula de hospitalidade. Louvado seja Deus, pastor, pela sua vida, pelo seu ministério, pela maneira como o Senhor tem conduzido. E nesses 50 anos que a Maranata vai fazer o ano que vem, tem sido uma bênção para essa cidade e para o reino de Deus. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu me sinto um privilegiado de poder estar aqui nessa manhã. Muito obrigado, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Aqui na Tijuca, eu acho que essa é a 5ª vez que eu estou pregando. Eu já preguei aqui sobre oração. Eu já preguei aqui sobre a alegria do Salmo 126, a tal da mensagem da tromba d'água. Tem uma turma aí que lembra de vez em quando. Já preguei aqui sobre a ajuda de Deus, o Ebenezer. E já preguei aqui sobre as 7 características de uma igreja saudável, naquela manhã gloriosa que tivemos Ademar de Campos aqui conosco. Então hoje eu quero falar com vocês sobre diaconia. Diaconia, uma palavra grega que significa servir, serviço. Aquele que serve. Então leia comigo Atos capítulo 6 a partir do 1º versículo. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os judeus, hebreus. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, distribuição de alimentos. No 1º século, quando a pessoa convertia, ela então estava assinando a sua sentença de morte. Ela passava a ser perseguida, pelo menos por 3 poderes. Ela era perseguida pelo poder religioso dos judeus,
que perseguiam os cristãos. Era também perseguida pelo poder político. Os romanos perseguiam os cristãos. E eram também perseguidos pelo poder filosófico, porque os gregos perseguiam os cristãos. Então, ser cristão no primeiro século era sinônimo de ser extremamente perseguido. Portanto, a saída e a solução que tiveram foi se ajuntarem em comunidades, para que a comunidade pudesse suprir as demandas de cada um, porque eles perdiam seus empregos, às vezes perdiam suas casas, às vezes tinham que se mudar de cidade para não morrerem. E aí eles foram se ajuntando em comunidades. Em Jerusalém foi a primeira grande comunidade. E aí a Bíblia está dizendo que quando a igreja aumentou, veio o problema. Foi só a igreja crescer que houve murmuração. Eu fico vendo algumas pessoas dizendo: precisamos ser como a igreja primitiva, porque a igreja primitiva era a igreja na essência, era cheia do Espírito, viviam milagres, maravilhas, temos que ser como a igreja primitiva. Eu pergunto, qual? A de Corinto, que tinha panelinhas? Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Onde o menino pegou a mulher do pai dele, onde todo mundo queria falar ao mesmo tempo e ninguém se entendia. Ou talvez a de Laodiceia, que estavam reunidos em culto e Jesus do lado de fora batendo na porta: ei, deixa eu entrar aí no culto, gente. Ou talvez a igreja de Tessalônica, que Paulo pregou: Jesus vai voltar. E o povo: amém. Foram lá e pediram conta do emprego. Deitaram em casa. E aí chegou a notícia: Paulo, o pessoal de Tessalônica está tudo deitado. Aí ele escreve a segunda carta: gente, vocês entenderam errado, Jesus vai voltar, mas talvez não é hoje, então voltem a trabalhar. Por isso que na segunda carta de Tessalonicenses tem aquela frase fatídica do apóstolo Paulo: quem não trabalha, então também não deve comer. Qual igreja primitiva a gente tem que ser, gente? Porque todas elas tinham problemas. Juntou gente, tem problema. Glória a Deus mesmo. Ai, pastor, as panelas da cozinha estão tudo suja. Ai, pastor, quebraram o negócio lá da sala. Ai, pastor, sujaram tudo aqui. Glória a Deus. Porque se sujou é porque teve gente sujando. Se quebrou é porque teve gente quebrando. Se estragou é porque teve gente estragando. E o papel da igreja é receber gente. A igreja não se preocupa com coisas, a igreja se preocupa com as pessoas. As pessoas valem mais do que as coisas. Porta a gente compra outra, mas pessoa a gente não compra. Só Jesus que nos comprou pelo preço do seu sangue. Glória a Deus! Portanto, meus irmãos, para com essa ilusão de que a igreja é um lugar onde não existirá problemas. Existirá sim. E são os problemas que nos amadurecem. São os problemas que nos dão sabedoria. São os problemas que nos tornam unidos como povo do Senhor. Igreja é assim mesmo. Então a igreja primitiva, cheia do Espírito, vivendo uma multiplicação exponencial, não estava livre dos problemas. E aí qual foi a solução então? Versículo 2. Levaram aquela demanda aos apóstolos. E aí então, os 12, o Judas já tinha morrido, Matias foi colocado em seu lugar. Então já voltou a ser 12. E aí,
os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável. A nossa razão diz que nós não podemos abandonar a palavra de Deus. Os apóstolos eram detentores da doutrina de Cristo e responsáveis pela doutrinação dos outros discípulos. Então eles estão dizendo: nós já temos a nossa função, nós já temos a nossa missão, nós já sabemos o que devemos fazer. Se o problema é comida, então elejam dentre vós, versículo 3, para servir às mesas. Então, irmãos, escolham, elejam. Vejam aí 7 homens que tenham boa reputação, que sejam cheios do Espírito e de sabedoria. 3 características de um bom diácono. E se eu pudesse dar um título a essa mensagem, seria #somos todos diáconos. Porque o modelo de liderança de Cristo é o modelo do serviço. No mundo, quem chega primeiro é campeão. No reino, o último é o primeiro. No mundo tem mais quem guarda mais. No reino tem mais quem doa mais. No mundo, quem manda mais tem mais poder. No reino, quem serve mais é que tem mais autoridade. Jesus botou as coisas de cabeça para cima, porque elas caíram com o pecado. E aí Jesus então coloca no seu devido lugar, nos mostrando que convém que Ele cresça e que nós diminuamos. O Rei dos Reis, o Filho de Deus, Deus encarnado, ensinou essa verdade com uma bacia e um pano, lavando os pés dos seus discípulos. Portanto, queridos, como cristãos, devemos imitar o Cristo. E se Cristo lavou os pés, se Cristo disse: não vim para condenar, mas vim para servir. Se o Deus Todo-Poderoso veio para servir, quem somos nós para sermos servidos? A nossa missão é servir. Por isso eu penso que na consagração de diáconos, vou jogar no ar. Na consagração de diáconos, cada diácono deveria receber um presente. E o presente que cada diácono deveria receber ao ser consagrado é um avental. Uma bacia e um pano. Para que não se esqueçam que vão ocupar um cargo, que vão ter uma função, mas a missão principal é servir. Não é mandar, não é dar ordem, não é aumentar os problemas. Notem bem, o problema já existia e os problemas existem, a gente não precisa ficar criando mais, não. Viver já é um problema, viver já é um desafio. Então, o desafio foi trazido, os diáconos surgiram para resolver um problema. Portanto, se existe alguém que está na função de diácono e está criando problema, ele está em antagonismo à essência da diaconia. Porque ser diácono é essencialmente servir para resolver problemas. E eu sei que na igreja existe essa função, esse cargo, mas eu estou falando em termos de missão. Ainda que o meu cargo não seja diácono, como cristão, eu sou chamado para servir. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. Impossível alguém cheio de si pregar sobre o Cristo que se esvaziou. Eu vou falar de novo para você postar essa frase. Posta, @Maranata da Tijuca, localização Maranata da Tijuca. Posta, bota o @ e bota a localização. Né, Paulinho? Para todo mundo saber que você aprendeu isso aqui e todo mundo
ouvir e acompanhar a Maranata também na internet. Impossível alguém cheio de si pregar sobre o Cristo que se esvaziou. O Deus de toda glória se esvaziou para nos servir. Portanto, não há espaço no cristianismo para ego, vaidade, soberba ou orgulho. Somos todos diáconos e vamos cumprir a nossa missão, servindo ao próximo, servindo a Deus, servindo a igreja, servindo ao mundo que tanto precisa do nosso serviço. Pastor, já entendi, concordei. Como que eu faço isso? Você precisa ter essas 3 características. As características dos diáconos estabelecidas pelos apóstolos. Em primeiro lugar, o texto diz que nós precisamos, coloca aí, bênção, o versículo 3. Precisamos ser ou ter bom testemunho. Precisam olhar para as nossas vidas e perceber que somos diferentes. Devemos dar bom testemunho. Todo diácono deve ter bom testemunho. Então, se você é cristão, ainda que não tenha esse cargo, se você se sente chamado por Cristo para imitá-lo, então você deve ser servo, você deve servir, e em primeiro lugar, para servir, tem que ter bom testemunho. É impossível você servir bem sem dar um bom testemunho, porque todo serviço prestado com um mau testemunho vai escorrer pelo ralo. A gente vai impactar as pessoas com o serviço que prestamos, mas nós vamos conquistá-las para Cristo pelo testemunho que damos. Que o nosso serviço e o nosso testemunho andem sempre juntos. Portanto, cristão, você é um diácono e precisa ter um bom testemunho. Precisa andar em santidade. Não quer dizer que você vai ser chato, porque os muçulmanos têm uma linha extremamente radical que são os xiitas, e na igreja tem uma linha que é dos chatos. Os muçulmanos têm os xiitas, nós temos os chatos. Gente que fica querendo cuidar da vida dos outros, botar regra para os outros, dizer como é que os outros têm que vestir, como é que os outros têm que criar os filhos, como é que os outros têm que pagar as contas, como é que os outros... Ei, eu já tenho problema demais para querer cuidar dos outros. Portanto, eu preciso influenciar o outro através do meu bom testemunho. Eu não preciso ensinar como cria filho, basta que eu crie o meu filho decentemente. Eu não preciso ensinar como que paga a conta, basta que eu pague as minhas contas. Eu não preciso ensinar nada, basta que eu faça. E vendo, todos vão aprender. O bom testemunho é a primeira característica de um diácono de Deus. Em segundo lugar, o texto diz que precisa também ser cheio do Espírito. Porque quem faz a obra é o Espírito, não somos nós. A gente até convence pelas palavras, mas se o poder do Espírito não entrar em ação, de nada vai adiantar. A gente pode ser extremamente persuasivo, mas se o exemplo não confirmar, e se o Espírito não entrar em ação, o coração da outra pessoa não será dobrado. Algumas coisas só o poder do Espírito de Deus pode fazer. Portanto, quanto mais cheios estivermos, mais Deus vai tocar as pessoas. Se eu sirvo vazio, já está bom, pelo menos está servindo. Mas tem menos impacto do que quando eu sirvo estando cheio. Porque quando eu, já disse, a figura para mim que melhor ilustra a diaconia é o avental. Então imagine um garçom, inclusive a palavra diáconos significa isso, garçom. Tem duas palavras gregas que podem ser traduzidas como servo. Primeiro é a palavra doulos.
Doulos é servo no sentido de funcionário, escravo. Então Paulo se apresentava: eu sou servo de Cristo. Ele usava a palavra doulos, quer dizer, eu sou escravo de Cristo. E essa é a verdadeira liberdade, sermos escravos de Cristo. Porque todo ser humano nasce para ser escravo. A partir do pecado, todo ser humano nasce para ser escravo de alguém ou de alguma coisa. Tem gente que é escravo do time de futebol, tem gente que é escravo do dinheiro, tem gente que é escravo de um vício. Muitas são as escravidões dos seres humanos. Portanto, se temos que ser escravos, a melhor opção é sermos escravos de Cristo. Porque tem gente que acha que liberdade é poder dizer sim. Olha, vamos naquele lugar? Sim, vamos. Vamos fazer aquilo? Sim, vamos. Olha como eu sou livre. Não. Uma vez um rapaz me perguntou: você é crente? Eu falei: sou. Ele falou: você bebe? Eu falei: não. Ele falou: por quê? Crente não pode? Eu falei: crente pode. Ele falou: então por que você não bebe? Eu falei: porque eu não quero. Porque eu sou livre. Ele: não, se você fosse livre, você bebia. Eu falei: pelo contrário. Tem gente que bebe porque é escravo da bebida, não consegue dizer não. Eu sou tão livre que consigo dizer não para a bebida. Porque o Espírito de Deus não me embriaga, pelo contrário, ele me torna cada vez mais lúcido. Portanto, a orientação da Bíblia é: enchei-vos do Espírito. Do Espírito. É isso que nós precisamos. Então a palavra doulos é servo, e a palavra diáconos também é servo, mas é no sentido daquele que serve às mesas. Por isso eles foram chamados diáconos, porque eram garçons. Qual era o problema, gente? A distribuição dos alimentos. O problema aqui é comida. Então, imagine um garçom de avental indo te servir no restaurante. Você sentou para comer e o garçom chega para te servir. E ele está com uma garrafa de Coca-Cola, de refrigerante, com uma jarra de suco, seja lá o que você pediu para beber. E ele, ao se inclinar para te servir, vai derramar um pouco do líquido que está na jarra, somente se a jarra estiver cheia. Imagine uma jarra com um golinho assim no fundo. Ele pode virar aquela jarra quase 90 graus. Não vai cair nada, porque está vazio. Então ele vai te servir, mas não vai te molhar. Agora, se ele se inclina para te servir com a jarra cheia até a boca, um pouquinho que ele se inclina, já te molha. Assim também é com o Espírito. Ao se inclinar, ao se colocar na direção das pessoas para servi-las, se a gente está vazio, o conteúdo não as alcança. Mas se a gente está cheio, um pouquinho que a gente serve, já vai molhá-lo. Quanto mais cheio de Deus você estiver, mais você vai levar Deus para as pessoas que estão à sua volta. É fácil derramar um copo que está cheio. É fácil. Pastor, eu gostaria de colocar versículos bíblicos nas minhas conversas, mas eu não lembro. É porque você está vazio. Se encha de versículos e você vai ver. Você começa a falar e ele começa a derramar. Aí você fala: gente, nem eu sabia que eu sabia disso. É, porque o Espírito vos fará lembrar de tudo que eu vos ensinei. Se encha de Deus, se encha da palavra, que ao servir, o propósito de Deus vai se cumprir. Bom testemunho, cheio de Deus e de sabedoria. É muito bom que saiamos daqui dispostos a servir. E esse é o objetivo de Deus ao trazer essa palavra para a igreja. Que todos saiamos daqui convictos e decididos. Somos chamados para servir. Somos todos diáconos. O que é que eu estou fazendo para Deus? O que é que eu estou fazendo com Deus? Onde eu estou servindo a Deus? Refletir sobre isso, e isso vai gerar uma prática boa e saudável na sua vida. Amém. Mas se você for servir,
sem o bom testemunho, sem o Espírito e sem sabedoria, você vai acabar atrapalhando ao invés de ajudar. Portanto, é necessário sabedoria para servir, para que o nosso serviço produza positivamente para o reino de Deus, porque os diáconos são chamados para resolver problemas e não para criar mais. Então, como servos, como diáconos, nós vamos servir, mas vamos servir com bom testemunho, cheios do Espírito e sempre com sabedoria ao falar e ao agir. É assim que a gente serve a Deus. É assim que o nosso serviço produz exponencialmente para o reino de Deus. E a minha oração é que aconteça com essa igreja o que aconteceu com a igreja primitiva. Que o número de discípulos se multiplique e que a gente povoe a terra de muitos diáconos. Que assim seja, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Está vendo por que a gente gosta de chamar o Manu? Porque é um pastor do nosso time. E ele vai voltar sempre. Por mim, ele via até para o Rio de Janeiro. Mas isso são outros 500.